Pode chegar, vem se ligar. A arte é palavra, é jeito de olhar. É som, é cor, é emoção. É papo reto, é conexão. Pode chegar. Onde a arte fala com a gente e a gente fala com o mundo. Olá, seja bem-vindo a mais um Pode Chegar, o podcast que fala de cultura e arte e como isso pode transformar a vida das pessoas. Seguindo aquela linha que a gente já vinha trabalhando, né, sobre a influência e a presença das mulheres nas artes plásticas, hoje a gente vai fazer uma entrevista um pouco diferente. Primeiro, porque quem vai tocar essa entrevista, né, as entrevistadoras vão ser a Vani e a Bettina. E segundo, porque a gente vai conversar com a Adriane Koenig, que é uma artista joinvilense que está se destacando no universo das artes plásticas aqui na cidade. Então vamos lá, a Adriane iniciou os estudos da arte, né, na década de 1980, com pintura em porcelana. Anos depois, ela passou pelo universo da pintura em faiança. Aí, depois de um curso no Instituto Tomi Otaki, ela se dedicou ao desenho e à pintura em aquarela. Então foi porcelana, faiança, desenho, pintura e aquarela. Mas a grande virada mesmo veio em 2021, quando ela encontrou na colagem um propósito artístico diferente. É o que a gente fala, que as coisas, a arte, quando a gente encontra o que a gente gosta, a gente se transforma, a gente muda e os propósitos, né, mudam. Então, sob a mentoria e curadoria do artista Mark Engler, ela participou da primeira coletiva de artistas de Joinville. Ai, que emoção! De lá para cá, ela já teve em 12 coletivas da Plage, foi aprovada em festivais e teve suas obras expostas em várias cidades do estado. Então, como eu falei antes, né, Vani, quem comanda a nossa mesa hoje é você. Tudo bem por aí? Pode ser? Pode sim, Fê. Eu comando daqui. Vamos lá. Já estamos aqui com a Adriane. Posso chamar de Adri? Claro, sim. Adri. Sim. Então, obrigada, né, por aceitar o nosso convite, participar do nosso programa e por fechar, né, esses episódios que a gente produziu agora falando sobre a mulher na arte. A gente ficou super feliz de poder fazer o fechamento com você, né? Eu que agradeço. A mulher atual do nosso, né, contemporânea. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade também de falar um pouquinho sobre esse trabalho. Legal. Bom, então assim, eu vou direto ao seu trabalho, então. Tá? Para começar, então, eu queria que você falasse pra gente sobre a sua técnica que você usa, que eu achei interessantíssimo, colagem. Porque eu sei que tem gente que não conhece, não sabe nem o que é. Eu, na verdade, eu conheci através da Adri. Também não sabia dessa técnica. Achei maravilhosa. As peças que ela faz, nossa, são lindas. A colagem bom, a técnica em si, ela é relativamente simples, né? Porque você recorta pedaços de papel e aí você cria um novo elemento a partir da junção desses pedaços. Então, assim, o grande, não é segredo, mas o que dá significado à colagem é o que ela representa. Então, assim, a colagem ela não começou por acaso. Na pandemia, eu comecei a pintar, porque eu sempre gostei muito e sempre pintei, só que eu nunca dediquei tempo a isso. E aí eu comecei a fazer alguns desenhos, pinturas, e paralelo a isso, eu já estudava há 7 anos antroposofia. E um artista visual, que é um grande amigo meu, Mark Engler, ele viu os meus desenhos, viu minhas pinturas, ele falou, olha, tá muito bacana, mas cadê a tua identidade? Então, nós dois juntos, a gente mergulhou nesse universo da antroposofia, que já era o nosso estudo habitual. Na ocasião, nós tínhamos uma professora que ela era de São Paulo, morava em Joinville, e os cursos eram presenciais. E aí, baseado na antroposofia,
eu comecei a fazer algumas pinturas, alguns exercícios, desenhos, só que a tinta, ela não estava assim, chegando onde eu queria, ela não estava me representando, eu não estava conseguindo traduzir aquilo que eu queria colocar no papel. E aí ele usou várias técnicas comigo, e quando ele usou a técnica da colagem, e ele me provocou, ele falou, olha, traga aqui vários elementos, vários papéis, mas você vai ter que me explicar o que significa cada papel. E aí que tá, né? Esse foi o encantamento. Por que que eu escolho determinadas imagens, determinadas figuras, ou por que que eu até crio alguns elementos a partir do papel? Porque tem a ver com o tema, justamente. Então, por exemplo, eu vou pensar numa exposição, eu vou pensar num trabalho. E desde o início, nós nos baseamos muito na biografia, no trabalho biográfico, porque todo artista é um contador de histórias, né? De alguma forma, ele está contando história. E tem a ver com a sua biografia. Então, eu quis trazer também, de uma certa forma, né? Tem a minha biografia, mas também tem os estudos, tem as reflexões da antroposofia, tem os conteúdos para fazer com que as pessoas que olhem o trabalho possam se identificar de alguma forma, possam olhar aquilo e perceber, mesmo sem saber, porque não tem o certo e não tem o errado, né? A colagem, ela cria um novo visual, um novo panorama. Eu estou querendo, com certeza, né, trazer um texto, uma ideia, um propósito com aquilo, mas eu também não gosto muito de interferir. Então, primeiro eu deixo que a pessoa tenha aqueles minutos, assim, para observar a obra, para ficar ali na frente olhando, para dizer como que ela está se sentindo diante daquele trabalho. E aí, depois, né, conforme a gente vai conversando, eu gosto também de trazer um pouco da explicação da obra, do tema, de como foi que como que eu cheguei naqueles papéis e como que aquilo resultou no trabalho que a pessoa está vendo naquele momento. Que legal. E eu falo o tempo inteiro com as duas, né? A gente conversa muito que a arte, ela tem intenção, né? Então, realmente, tá vendo, Betina? Eu puxo pro meu lado, né, da psicologia, que geralmente, assim, eu imagino, né, que o artista, ele projeta o que ele é na obra. Então, não é só biografia, biografia, assim, é uma história, talvez uma trajetória, mas também emoção, também, né, questão de sentimentos, de coisas vividas, né? Eu acho que tem muito disso, né? Tem. É bem isso. Legal. E assim, você trabalhou também com a pintura em porcelana, né? Sim. E como que é a sua experiência com a porcelana, por exemplo, com esse tipo de... como é que fala? Ai, deixa eu pensar aqui. Tá vendo que falta que a Fernanda faz? Transição que ela fez? Mas eu queria formular mais bonitinho, mais estilo Fernanda. É porque a pintura, a pintura em porcelana, ela exige muita precisão, muita técnica, né? E a colagem, tipo assim, esse processo, né? Você levou isso para colagem, como que, entendeu? É essa transição que eu queria que você explicasse, né? Pra gente, que eu acho difícil pintura cerâmica. Eu acho bem... É lindo, né? Então, a pintura em porcelana, ela aconteceu num período muito curto da minha vida. Foi lá com os meus 17, 18 anos, porque a minha mãe pintava porcelana. E ela pintava super bem. E ela me levava junto nas aulas que ela ia fazendo, então ela me levava com ela. E eu comecei ali a sentir o gosto, né? Aquela paixão, assim, pelo cheiro da tinta, isso aí pelo óleo da copaíba, pela mistura, aquela alquimia, né? De você mexer as tintas, os pincéis. E as aulas, quem dava as aulas era a madrinha da minha mãe naquela época, a dona Lourdes Hart.
E era no porão da casa dela. Então, era uma casa antiga e as aulas eram no porão. Então, tinha uma coisa de aconchego, minha mãe ali, junto comigo, a gente pintando. Mas foi muito pouco tempo, porque logo que eu entrei na faculdade, eu me dediquei a estudar e a carreira, e o ideal na época, né, eu fiz direito, de ser advogada. Então, assim, aquilo ficou em stand-by. Uhum. E eu trouxe, assim, um tempo, eu tive um tempo de resgate quando eu pintei faiança, que é uma cerâmica que craquela. Isso foi há uns 20 anos atrás, a faiança, também de uma professora que até também veio de São Paulo, veio morar em Joinville, e ela começou a dar aula, trazia as peças de São Paulo, porque a gente não conseguia essas peças de faiança aqui na época, e aí foram 10 anos pintando faiança. Mas assim, também sempre como... eu até tentei profissionalizar. Eu fiz um site, sabe? Eu tentei fazer disso um ganho efetivo, mas muito, muito difícil, né? Hoje ainda eu vejo que é complicado. A arte, ela requer, assim, para você viver da arte, são muitos meandros, é muita coisa, né, que envolve isso. E aí também eu acabei pintando mais por hobby mesmo, e depois tive novamente priorizando trabalho, os filhos, uma série de, né, situações pessoais, e parei completamente. Então agora em 2020 eu voltei, e claro, eu voltei no desenho, né, porque era aquilo que me deixava confortável, aquilo que me trazia assim um bem-estar muito grande, a pintura, o desenho. Mas a colagem, assim, foi a cereja do bolo. Que legal. Você costuma, assim, trabalhar com materiais específicos, assim, ou você explora alimentos? Pra gente que ou não entende, né? Composições, a gente não... Assim, eu já vi as suas colagens, acho lindas, mas eu fico pensando como que ela consegue pegar aquele material e deixar bonito, porque às vezes você vai fazer uma colagem e não fica bonito. Tem que saber fazer, né? Como que você consegue, assim, você acha? Tem um lado meu perfeccionista, né? Aí entra os detalhes. E o que desde o início, quando eu comecei, que eu vi que era a colagem que eu queria fazer, a minha primeira pergunta, né, pro Mark, pro meu curador, eu falei, que tipo de papel que nós vamos usar, que eu vou usar no meu trabalho? Ele me orientando como curador. E aí ele me apresentou a um papel alemão chamado Handmille, que é um papel 100% algodão. E eu sou apaixonada por papel. Eu fui agora recentemente numa papelaria em Curitiba que eu descobri, eu fiquei 2 horas lá dentro. Nossa. Então, porque assim, as texturas dos papéis, as cores... E aí a cabeça vai a 1000, porque vem mil ideias, literalmente. Então, assim, o que eu me preocupei desde o início foi com a durabilidade do trabalho, porque o papel, ele não é como a tinta, óleo, né? Uma tinta, ela tem por si só uma durabilidade secular. Agora, eu estou trabalhando com papel, como eu vou fazer esse papel durar? Então, eu escolhi o papel Handmille, e aí eu fui para os sebos procurar livros, que foi o que me encantou, assim, desde o início, livros de design. Por quê? Porque, geralmente, os livros de design, eles têm o papel usado nesses livros é um papel, assim, de altíssima qualidade. E as fotografias também dos objetos, elas são fotografias muito bem tiradas. Então, assim, tem muita precisão, muita perfeição na imagem. E aí, recortar foi uma delícia, né? Porque aqueles papéis maravilhosos. Só que aí é uma busca constante. Eu estou sempre em sebo, eu estou sempre
inclusive no meu Instagram, eu fico pedindo, né? Quem tiver em casa, livros, revistas, só que não é qualquer revista. Geralmente são aquelas revistas importadas, que tem aquele papel melhor, um papel mais grosso. E eu sou muito criteriosa na escolha da imagem em si, né? Da fotografia que foi feita daquele objeto. Isso que diferencia, né? Isso. E aí depois é todo um tratamento também, né? Porque aí tem a cola, né? Esse cuidado todo. Então, tem que ter muito cuidado. E é passado alguma coisa por cima, assim? Ou é simplesmente lá? Depois tem que passar para ele ficar durar mais. Eu passo um spray, Betina, um spray que ele é antifúngico, antimofo. E também na montagem, na montagem da obra também. Atrás do papel, onde está feita a colagem, antes de emoldurar, eu colo essa obra, eu colo ela no fouan, que é uma espuma bem condensada, assim, e para evitar o contato com a parede diretamente por conta da umidade. Então, vai o fouan atrás da obra, na frente da obra, entre a moldura e o papel, vai uma micro moldurinha por dentro de fouan também, para evitar que o vidro encoste. E ainda vai o Eucatex. Né? E ainda vai o Eucatex por trás. Então, assim, é todo um trabalho para que a obra tenha essa durabilidade. E a obra tem que durar mesmo, gente. É papel, né? A gente sabe que o papel Hanmili, ele tem um certificado que atesta uma duração de 100 anos. Que legal. Então, assim, nada é para sempre, né? Lógico que uma obra, a tinta, né? Uma pintura a óleo, por exemplo, como eu comentei há pouco, é secular, né? Não tem comparação. O papel, lógico, ele pode desbotar se ele ficar exposto direto ao sol, né? Tem todo um cuidado. Mas hoje nós temos papéis incríveis, né? Papéis com altíssima durabilidade. E ainda com todo esse cuidado, eu espero que elas durem mais de 100 anos. Que legal. Eu estava pensando, existe algum tema ou conceito que você tem, assim, tipo, recorrente, que conecta assim, as diferentes fases artísticas? Porque eu vi você no Instagram falando, e achei tão bonito você escolhendo os tipos de cores que remetiam a alguma peça antiga da casa da tua avó, eu acho que foi isso, né? Achei tão lindo aquilo. Inclusive, essa última exposição, que já está pronta, só que ela ainda não foi apresentada, porque eu estou esperando a data eu fui aprovada no edital da Casa da Cultura, aqui em Joinville, e eu estou esperando só eles divulgarem a data. Obrigada. A data da exposição. E essa exposição, eu fiz ela porque, assim, eu penso que o mais desafiador é encontrar o tema. E eu sempre busco profundidade nos meus temas, mas uma profundidade que também traga uma leveza. Então, eu vou explicar. Por exemplo, no início do ano passado, então eu fiquei de janeiro a junho, literalmente quebrando a cabeça, né, para pensar num tema, para ver qual o caminho que eu ia seguir, como que ia ser a exposição. E aí, o tempo todo, recortando, porque eu tenho muitas caixas, muitos recortes. E foi indo. E numa conversa, toda semana o Marco e eu nos reunimos por 2 horas e meia, às vezes até mais, e a gente fica debatendo sobre o tema, e sempre trazendo a antroposofia, que foi, assim, uma escola fantástica, né, que nós tivemos esses 7 anos de estudo. E a antroposofia, ela traz muito esse trabalho biográfico, de você olhar para dentro, você olhar para você se autoconhecer. E aí eu entendo dessa importância, né, que para todo mundo, se conseguisse mesmo se reconhecer, fazer esse olhar para dentro de si, né, essa importância que é isso.
Eu comentei com ele assim... É um autoconhecimento, né? Isso. E também, assim, ao mesmo tempo, a feminilidade, que eu estava muito, assim, conectada com flores. Só que eu dizia para ele assim, mas não são flores perfeitas, são flores desconstruídas, são flores que sofreram com o passar do tempo, com os desgastes, enfim. E eu tenho um livro de um fotógrafo que eu sou apaixonada nesse livro, porque ele fotografou justamente flores, assim, que algumas já murcharam, outras estão desabrochando, outras estão escorrendo, outras estão com cacos de vidro por cima, que é muito isso, né? A mulher tem muito isso, a gente tem milhares de fases no mesmo dia, às vezes até, né? E aí eu quis trazer isso da mulher, da feminilidade, dessa mulher imperfeita, né? Com tudo isso que a gente acaba absorvendo. E aí nós conversando, eu falei, e aí eu lembrei de uma obra que não tinha nem assinatura, mas era um quadro pintado em madeira na casa da minha avó, num sítio que eles tinham, em Campo Alegre. E esse quadro, ele era pintado em madeira, ele era ovalado, e ele tinha, assim, ele era abobadado, assim, sabe quando é arredondado, assim? Ele não era uma tela reta. E o fundo dele era preto. E aí eu falei para o Mark que eu vou trabalhar com fundo preto. E eu tenho papéis pretos aqui maravilhosos, que eu estava deixando, assim, guardado numa caixinha, porque eu estava pensando... vamos ver quando é que vai ser a hora de trabalhar com eles. Então, eu trouxe esse fundo preto, trouxe essas flores desconstruídas, e um mês depois eu recebi um diagnóstico de câncer de mama. E aí foi assim, aquilo fez mais sentido ainda, porque foi um momento de introspecção, foram 6 meses que eu quase não saí de casa, que eu tive... Né, eu fiz quimioterapia, fiz rádio, terminei em dezembro. Então, assim, mas eu falava para ele assim, mas eu quero trazer uma luz, eu quero trazer essa não é esperança, mas essa certeza da vida, né? Que a vida é isso. A vida tem essa desconstrução, tem esses momentos que às vezes você fica sem chão, você fica tudo escuro, mas que no escuro também é bom, né? Porque você olhar para dentro, você viver aquele momento inteiramente, de uma forma autêntica. E, claro, eu estava me sentindo desconstruída, eu estava me sentindo em pedaços, né? Só que, ao mesmo tempo, tem essa coisa assim, tipo, tem a essência, né, de você brotar, independente né, do caos que está acontecendo, mas a gente tem essa força, né? Assim, não dá para generalizar, mas, via de regra, as mulheres têm essa força, essa garra, essa luta, né? Não, vamos em frente, vamos resolver as coisas, né? Então, eu quis trazer isso. E os trabalhos, assim, eu fiquei encantada, porque eu consegui passar no meu trabalho de colagem aquele momento, mas sem fazer drama, assim, sem trazer para... Porque, lógico, todo mundo tem os seus dramas, né? Todo mundo passa milhões de coisas e cada um tem a sua história. Mas eu sempre gosto de trazer, assim, um positivismo, uma força, um compartilhar também, assim, de, sabe? Sei lá, vamos todo mundo junto, né? Porque eu sou uma pessoa assim, eu sou geminiana, falo demais. Mas eu sou assim, eu não sou de ficar escondendo as coisas, eu já prefiro, assim, me abraçar com todo mundo e, né, tipo, quem é que vem comigo nessa, né? Então, eu quis trazer isso, sabe? Até eu acho que essa questão da espiritualidade mesmo, né? Porque se a gente... Não tem como. Se você é só matéria,
você vai se descabelar, você vai se apavorar, né? Os cabelos caem, agora estão nascendo, já estão começando até já estou colocando gel, porque até já está crescendo bastante. Então, os cabelos caem, o corpo sente, é um processo, assim, né, muito forte, é muito visceral mesmo. Mas, assim, mas depois vem amanhã, né? Amanhã já está melhor, amanhã as coisas já estão diferentes, né? Amanhã já tem outras perspectivas. Então, eu acho que é isso que eu trouxe com esse trabalho. E também um resgate delicioso, né, da minha infância, de lembranças, memórias. Esse trabalho a gente consegue mostrar aqui depois alguma coisa? Consegue, sim. Manda as fotos. Manda que na hora da edição a gente joga aqui. A gente joga aqui. Legal. E agora, até, né, todo mundo ficou curioso, né? Tá. Aliás, acho que todo mundo ficou curioso, foi com muita coisa que você falou, né? E aí a gente espera que a gente, no dia da exposição, quando ela tiver funcional, né, que pode chegar lá. A gente fazer um trabalho, né? Tá lá com você. Eu já vou avisar vocês, né? Legal. Para vocês irem, verem, conhecerem ao vivo, né, as obras. Sim, eu só emoldurei, por enquanto, eu só emoldurei 2, elas são 20 obras. Então, eu também estou testando a moldura, porque para mim a moldura, assim, ela é parte da obra visceral, ela é importantíssima, ela tem que traduzir aquilo que a obra está falando. Então, assim, ela faz muita diferença, você, na hora da escolha, tem muita responsabilidade escolher a moldura também, porque uma moldura pode acabar com uma obra, né? Ela pode, assim, de repente, você está, né, por exemplo, na minha primeira exposição, que foi a Papier Geduldig, que eu usei um termo em alemão porque era um termo que meus avós usavam, né? Meu avô falava muito isso, que significa o papel aceita tudo. Então, nessa primeira exposição, eu fiz uma exposição de 30 obras do meu primeiro setênio, do 0 aos 7 anos, que foi quando eu morei com os meus avós. E aí, a memorabilia das molduras, ela remetia àquela lembrança da infância, daquele tipo de moldura que se usava naquela época, uma coisa assim, meio casa da avó, sabe? Coisa de infância, de cheiro, de lembrança. E aí eu fui buscar molduras, sabe aquelas molduras assim que você olha e fala assim, meu Deus do céu, encaixa, sabe quando encaixa, assim, tinha tudo a ver com aquilo, né? Toda a tua vivência ali naqueles quadros e naquelas molduras. E depois, numa outra exposição, eu já coloquei todas as obras em caixa de acrílico, porque era um outro tema, sabe, eu não queria que a moldura interferisse, tinha que ter uma transparência, então eu fui para as caixas de acrílico, que também ficou, assim, fantástico, que foi meu segundo setênio, que foi o baile, que também, assim, foi uma exposição, incrível. Que legal. Então, eu sou muito... Eu me dedico 100%, assim, quando eu tô aqui no meu ateliê agora, tá essa bagunça aqui atrás que vocês estão vendo, tem quadros que estão embalados, né, tem algumas caixas aqui atrás com papéis já recortados, já prontos para colagem, e aí eu fico aqui no meu mundo, né, Deve ser uma delícia, né? Eu amo essas coisas, assim. É bom demais. Agora, sim, a gente está falando da arte feminina, né? Então, nesse universo de mulheres artistas, como é que você vê esse universo, por exemplo, dentro da tua área, né? Tem muitas artistas mulheres, o que te passa, assim? Fala pra gente sobre a relação mulher e arte, pra gente fechar, assim, nossa conclusão que a gente veio caminhando aqui com Pode Chegar nesses 3 últimos episódios. Agora vamos ver a tua visão. Olha, quando eu comecei a fazer os trabalhos de colagem, a minha primeira exposição foi na Plage. Então, eu me associei à Plage, aqui em Joinville, que é a Associação dos Artistas Plásticos de Joinville, e eu fui muito bem acolhida.
e tanto pelos artistas masculinos, femininos, enfim, né? Todos me acolheram assim super bem. E eu fiquei muito feliz de ver o trabalho das mulheres artistas, o quanto elas estão conseguindo se expressar, se colocar, trazer suas questões. É muito lindo mesmo o trabalho, porque não é um trabalho fácil, né? Independente se é homem, se é mulher, ou, né? Isso não tem a menor consideração, né? Esse não é a questão. Mas eu vejo assim que, porque inclusive eu estou estudando na história da arte, fechei agora em dezembro esse tema, mulheres negligenciadas na arte. Então, isso foi um tema do ano passado todinho, das minhas aulas, e o quanto isso mudou muito, né? A expressão feminina, ela tá muito impactante, tá muito forte, tá atuante, e, enfim, isso traz um contentamento aí muito grande. Nossa, muito bom, porque sempre foi uma batalha, né? Uma luta. Hoje a gente vê a Beatriz Milhazes, né? Em Nova York, expondo, Adriana Varejão, em Bienal de Veneza, a Beatriz Milhazes também esteve na Bienal de Veneza do ano passado, e tantas outras que estão sendo verdadeiramente valorizadas, né, pelos trabalhos. Nossa, isso é tão bom, né, saber, porque é tão gratificante. A gente estava justamente falando no podcast anterior dos pseudônimos que as mulheres tinham que usar porque elas não podiam, né? E hoje, assim, né, tá abrindo tantos anos depois, né? Não, e muitas, inclusive, o marido assinava, né? Exatamente, a gente falou sobre isso. Isso, ou elas colocavam só uma inicialzinha bem pequenininha. Ai, é muito triste. Porque elas não podiam, né? Não podiam se destacar. Mas hoje isso... a gente tá com tudo. Isso mudou muito, 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 muito. É muito, muito bom, né? Ver que a arte está conseguindo aparecer assim de todas as formas, e as mulheres estão sendo assim tão importantes no cenário internacional, né? Internacional. Porque na verdade eu penso assim, a arte não tinha que ter gênero, né? Não. É o que eu tenho, o que eu quero fazer, o que eu quero usar para me expressar, independente se sou homem, mulher, trans, nada, né? E a gente viu ao longo da história como que isso aí foi. E que bom, né? Que a gente caminhou para um caminho tão bom. E agora você está reforçando isso, quer dizer, acho que vamos fechar com chave de ouro, né? O nosso estudo, que a gente quis fazer uma homenagem às mulheres agora em março, justamente, né? Essa trajetória dessa mulher que tinha que usar o nome do filho, do marido, do irmão. Na música... Agora a gente chegamos, né? Agora graças a Deus. Estão aí. Ai, graças a Deus. Sim. Muito feliz com isso, né? Bom. E que bom, né, poder contar com você, uma artista joinvilense, tá aqui, né? E eu acredito que assim a gente pode ter outras oportunidades de estar ao vivo também. Com certeza. Na hora que você ficou explicando aí as suas técnicas, eu falei, gente, podia fazer um episódio com ela mostrando pra gente ao vivo. Eu pensei nisso. Né? Nossa. Como que ela faz, a gente vai fazer. Sim. Né? Porque é muito legal a gente falar só sobre colagem. E aí você explicando. A cabeça que vai a mil também. E é muito lindo o trabalho dela. Nossa. Não, você me mostrou no Insta, eu achei tão lindo assim. Já vamos fazer um encontro com música, sim, trabalhos artísticos, para a gente falar mais sobre isso. Porque arte é muito bom, né? E arte, eu falo que não é só o fazer, como que ela pode transformar a vida das pessoas. Eu acho que é o mais legal. Arte cura. Eu tenho certeza disso. Arte cura. Certeza. Absoluta, arte cura. A gente, é engraçado que eu, a Fernanda e a Vani, a gente se conheceu no jazz, que eu voltei há 2 anos pro jazz, a gente faz 40 mais, e eu vejo assim,
com elas, como eu aprendi, né, dessa coisa da arte, principalmente a Vani, e eu na arte, como me curei, assim, de tanta coisa, assim, né? Então, é bem isso, arte pura mesmo. Arte pura. Eu lembro que, às vezes, assim, a gente passa por dificuldades na vida da gente. E aí a minha mãe falava muito comigo, nossa, minha filha, ainda bem que você trabalha com música, porque as coisas ficam mais leves, senão você ia estar sofrendo mais. Ela achava que às vezes o fato de eu trabalhar com a música, eu enfrentava melhor os meus problemas, né? As dificuldades da vida, que eu conseguia caminhar com mais leveza, né? Ela falava isso direto. Com certeza. Com a música, com a dança, né? Com a cultura, com as colagens. É muito, muito bom mesmo. Meninas, a gente, assim, só tem a te agradecer, Adri. Assim, eu, por mim, ficava aqui mais tempo, mas se a gente fizer um episódio muito longo, nós vamos cansar nossos ouvintes. E tem uma coisa que eu aprendi na música, que é o seguinte, e isso é uma regra, né? A regra dos 2 terços. Eu não sei se você leva isso para a arte, né? A gente tem aquele momento de culminância que faz a pessoa, opa! E depois deixar a pessoa, eu quero mais. Podem me chamar quantas vezes vocês quiserem. Que legal. Vai ser um prazer. Muito obrigada. E a gente fica muito feliz, né? E vamos continuar batalhando e podemos contar com você para outros episódios. Pode deixar que vamos. Queremos ir lá, né? Ver a exposição. Eu quero ir lá ver. Sim. Inclusive, tem 2 obras minhas que estão na Casa Catarina. A Casa Catarina abriu anteontem, na terça-feira, aqui na Rua Expedicionário Rotos. É uma loja de móveis e, por enquanto, ela está como se fosse uma casa-cor, né? Então, até final de abril, ela vai tem arquitetos que decoraram os ambientes. E ali, se vocês tiverem a oportunidade de ir até lá, são 2 obras grandes e depois tem uma outra obra menor num outro espaço de um arquiteto. Então, e essas 2 grandes, elas são da série dos 12 Sentidos. Elas são obras bem grandes e se vocês tiverem a oportunidade de ir lá ver, depois me contem o que vocês acharam. Não, vamos sim, de repente a gente vai usar eles até como chamada para o nosso episódio. Né? Que a gente faz, né, pequenos momentinhos. Nossa, mas assim, Adri... Depois já mando as fotos também dessa última exposição para vocês. Mas olha, a gente só tem que te agradecer, né? Agradecer pela oportunidade de te conhecer, que eu não conhecia, né? Agradecer pela oportunidade de conhecer o seu trabalho, que eu, assim, e pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, né? Seu tempo. É muito legal. É muito importante para nós, para o nosso projeto. É muito bom, é muito importante falar de arte. Muito gostoso, mas é importante a gente falar, né? Bacana. Vou deixar aqui um recado, então, para a Fê. Tá, Fê? Nós cumprimos a nossa missão aqui sem você. Depois ela dá a nota pra gente. E aí, agora você finaliza o nosso episódio aí, daí de onde você tá. E até a próxima. Obrigada, Adri. Obrigada a vocês, gente. Muito obrigada pelo convite. Tchau. E o Pode Chegar se despede dessa conversa super legal com a Adriana, reforçando aquele convite que a gente já fez num outro programa. Apoie um artista local. Assim como a Adriana, a gente tem vários e várias artistas que estão voando, mostrando seus trabalhos em diversos espaços. Visite uma galeria, compre um ingresso para um espetáculo. Assim apoiamos não apenas as mulheres que criam, mas todo o trabalhador da arte. Até o próximo programa. Pode chegar. Onde a arte fala com a gente e a gente fala com o mundo.